Pessoal, olha a questão 7, por favor. Nós temos 3 modalidades básicas de texto, né, cara? As modalidades básicas são a dissertação, que é aquela em que você discute um tema, né, com opinião. Você tem a descrição, em que você vai apenas expor características de alguma coisa, e a narração, em que você conta uma história, entendeu? Eu sempre sugiro que você pense Chapeuzinho Vermelho, porque ela tem tudo que uma narrativa tem que ter, né? Aí, olha só, a questão 7, que é basicamente isso, que você saiba a diferença entre narrar, dissertar e descrever, entendeu? Narrar, dissertar e descrever. Olha só, um livro didático mostrando diferentes objetivos dos vários modos de organização discursiva indicava: texto 1, identificar, localizar e qualificar. Texto 2, relatar. Texto 3, discutir e informar. Fica um pouco fácil fazer essa questão por associação dos temas, porque, olha só, o primeiro texto é um texto que tem a intenção de identificar, localizar e qualificar. Qual é o texto que qualifica? É o texto que descreve, entendeu? O texto que qualifica é o texto que descreve. Porque é impossível descrever sem qualificar. É impossível. Se eu propuser a você que qualifique, que descreva o seu namorado, a sua namorada, que descreva a sua casa, você não vai conseguir fazer isso sem colocar adjetivos, entendeu? É impossível. Minha namorada é inteligente, meu namorado é bonito. Quando você vai descrever, você fatalmente vai qualificar a exposição de adjetivos, tá? Só existe um detalhe na descrição que me preocupa ligeiramente. Se eu pedir aos colegas aí de trás que abram a janela e me digam o que estão vendo lá fora, eles vão descrever, não vão? Quando vocês fizerem isso, vocês vão descrever coisas em movimento, entendeu? Então, a descrição não necessariamente tem que ser de coisas paradas. Tanto que existe a descrição estática e a descrição não estática. A descrição estática é quando você descreve coisas paradas. A descrição não estática é quando você descreve coisas em movimento. Então, você abriria a janela e falaria assim: professor, as crianças brincam na calçada, os carros vão para lá e para cá. Isso é descrição, por incrível que pareça, apesar de haver ações aí, isso é descrição. A principal característica da descrição, que a diferencia da narração, é que na descrição você não expõe os termos, as ideias, as ações, numa ordem cronológica, entendeu? Daqui a pouquinho vai aparecer uma questão que vai esclarecer isso. Então, a primeira frase aí, a primeira definição: identificar, localizar e qualificar. Isso é típico da descrição. O texto descritivo é aquele que identifica, localiza e qualifica, tá? Agora vamos lá. Relatar. Vocês, futuros policiais, vão ouvir o relato de ações, não é isso? Alguém vai ter que procurar vocês e vai contar para você. Então você vai pedir o relato da pessoa, né? Eu acho muito bonita aquela expressão oitiva, né? Você vai pedir o relato da pessoa. Aí a pessoa vai relatar um roubo, né? Como é que a pessoa vai relatar o roubo? Aconteceu comigo, eu fui roubar o meu carro aqui na Via Láctea, então eu pedi para ser roubado, né? Eu parei o carro ali, tem um lugar chamado Tomazinho, conhece ali? Eu parei o carro ali, entendeu? Parei, fiquei ali, sim, parado, né? Esperando um colega meu para quem eu daria carona, né? Você imagina como me sacanearam. Estava ali parado, esperando meu colega, o ladrão chegou, né? Boa tarde, ele me abordou com educação, inclusive, tá? A questão é que ele veio de carroça, cara. O ladrão veio de carroça. Eu vi uma carroça se aproximando, eu falei, pô, ladrão não veio de carroça. Eu vi carroça, ele me abordou de carroça, pegou o carro, juro que por Deus que ele não foi grosseiro, ele falou, deixa as coisas no carro, não usou nenhum verbo assim, não xingou, nada não. Fui embora, dei boa tarde e tal. Depois quando eu fui fazer o... Oi? Não, cara, não. Sempre perguntam isso, porque essa parte eu não esclarece bem. Ele não deixou a carroça para mim, não. Ele veio na carroça com o carroceiro para disfarçar, entendeu? Ele pegou a carona com o carroceiro, coitado, não tinha nada com isso. Aí eu tive que ir à delegacia para fazer o relato do que aconteceu, né? E aí, quando eu fui relatar para o cara, e o cara recebeu com a mão, conta a história aí e tal, faz o relato. Eu comecei a contar, estava eu parado, né? Quando de repente, aí como é que os meliantes se aproximaram? De carroça. Ele, o quê? De carroça? É porque, como ele não prestou muita atenção, acho que ele achou que eu falei que eu estava dirigindo, a carroça veio atrás de mim, abordou e levou o carro. Ele me fechou, ele levou. Não, eu parei para ajudar o ladrão. Aí, quando eu fui contar para o policial isso, eu estava fazendo um relato, não foi? E quando você escolhe um relato de uma pessoa, ela conta os atos numa ordem cronológica, não é isso?
Então, o relato, ele é feito numa ordem cronológica. E se é feito em ordem cronológica, isso caracteriza narração. Entendeu? Se o relato é feito em ordem cronológica, e ele tem que ser feito em ordem cronológica, você imagina você colher o relato de uma pessoa que foi assaltada, que já comece pelo assalto. Não, tem que falar como é que foi, onde foi e tudo mais, né? E outra coisa importante nos relatos que vocês escolherão em breve também. A pessoa tem que dizer onde foi, quando foi, o que é típico de narração. A narração tem que ter cenário, tem que ter tempo, tem que ter cronologia, para que vire narração de fato, tá? E aí, qual é o texto que discute, que informa? É o dissertativo, né? O texto dissertativo, ele discute e informa, né? A ideia do discutir é que ajudou mais, né? O texto narrativo, ele tem que ter uma discussão, né? Então, qual foi a resposta aí, pessoal? Letra A? Descritivo, narrativo e dissertativo. Letra C. Descritivo primeiro, narrativo depois e dissertativo depois, tá? Eu achei essa questão razoável, né? Depois que você entende do que se trata, ela fica razoável. Até porque eles não foram sacanas, né? Eles poderiam ter colocado, sabe o quê? Especificação se era dissertação argumentativa ou expositiva, descrição estática e não estática. Eles foram bem objetivos aí, tá? Agora, essa é a questão que eu falei para vocês. Eu sempre comentava essa questão com vocês. O pessoal que já estuda aqui no curso, ou que faz o acompanhamento lá, sempre comenta essa questão. Diga. A resposta tem que ser a letra C mesmo. Porque para você considerar o texto como argumentativo, ele tem que buscar convencer. Entendeu? Se eu apenas exponho a minha visão, mesmo que ela seja uma visão com a qual você não concorde, eu estou dissertando. Agora, se eu tento convencer você do que eu penso, aí é argumentativo. Tá legal? Para que haja o texto argumentativo, ele acrescenta argumentos com a intenção de convencer o receptor. Tá legal? Ele acrescenta argumentos com a intenção de convencer o receptor. Tá? Se o texto quer apenas discutir e informar, ele não quer te convencer de nada, não. Ele quer só, na verdade, expor a visão, sem que necessariamente convença você de algo. Argumentar é o que você faz quando você quer que a pessoa concorde com a sua visão. Entendeu? Agora, olha a questão 8, pessoal, que legal. Essa questão confunde muito, cara, confunde. Se a pessoa não entende o conceito de cronologia, ela se enrola. Preste atenção, pessoal. Eu vou falar do dia a dia da semana de vocês, tá? Veja se a semana de vocês não é assim. Vocês trabalham, estudam, fazem questões, conversam com as pessoas, namoram, veem série, comem. Eu estou falando de várias ações que vocês praticam, né? Apesar de eu ter falado de várias ações que vocês praticam, isso não é narrativo, entendeu? Apesar de eu ter exposto várias ações que vocês praticam no decorrer da semana, isso não é narrativo, sabia? Porque para que o texto se tornasse narrativo, eu deveria colocar esses fatos seguindo uma ordem cronológica, entendeu? Então, se eu dissesse, os meus alunos acordaram, foram aos sejures, estudaram, voltaram para suas casas, aí é narrativo. Só é narrativo o texto quando ele obedece a uma ordem cronológica de ações. Sem que haja uma organização cronológica de ações, não haverá texto narrativo. Tá legal? Então, olha a questão 8, por favor. Os turistas visitaram o Corcovado, conheceram a Floresta da Tijuca, telefonaram para seus parentes na Suíça, passearam de bondinho no Pão de Açúcar e tomaram caipirinha na beira da praia de Copacabana. A marca desse segmento textual que faz com que ele não possa ser considerado como narrativo Você entendeu qual é o problema? O texto colocou um monte de ações, cara. Aí você fica, peraí, como assim não é narrativo? Se você expôs um monte de ações que eles praticaram. Porque narração não é só narrar ações. Narração é narrar as ações obedecendo a uma ordem cronológica. O que falta a esse texto, apesar de fazer uma referência a várias ações que eles praticaram, é justamente organizar as ações numa ordem cronológica. Sem cronologia não há narração. Entendeu? A FGV colocou uma questão uma vez que eu achei muito legal, em que eles pegaram dois verbos, pares de verbos em cada opção. E eles queriam que se identificasse a opção em que os dois verbos caracterizariam narração. Só deram como opção algo, por exemplo, acordou e saiu, já é narração. Se eu falo que você acordou e saiu, o texto já é narrativo já, só porque você acordou primeiro e saiu depois. Entendeu? Agora, se você fala, por exemplo, eu estudo e trabalho, não é narração. Porque isso não acontece necessariamente numa ordem cronológica, entendeu? Por isso que os textos narrativos tendem a colocar os verbos no pretérito perfeito, macete do pretérito perfeito. Se cabe ontem, é pretérito perfeito, tá? Ontem eu acordei e saí, beleza? E colocar as ações numa ordem cronológica. Eu acho que não há cronologia. E não.
Ó, os turistas visitaram Corcovado, conheceram a Festa da Tijuca, telefonaram para seus parentes na Suíça, passearam de bondinho no Pão de Açúcar e tomaram caipirinha na beira da praia de Copacabana. Essas ações não foram organizadas cronologicamente e você nem sabe em quanto tempo eles fizeram isso. Isso pode ter sido feito em um mês, não pode? Não organizaram, não, tá? Então, ó, a marca desse segmento textual que faz com que ele não possa ser considerado como texto narrativo é... Bom, a resposta é algo do tipo como ausência de cronologia, ausência de organização temporal, tá? Olha as opções aí, vê se alguma delas determina isso para você. Qual a opção? C. A ausência de indicações de localização de tempo, entendeu? A indicação de localização de tempo é necessária. Vamos ver opção por opção. Ó, todas as ações são praticadas pelos mesmos personagens. Isso não tem nada a ver com narração, tá? Não tem nada a ver com não tornar um texto narrativo, né? A letra B, a inexistência de qualquer conflito dos personagens. Não, isso não tem nada a ver. A letra D, as ações citadas não obedecerem uma sequência. Essa aí, pessoal. As ações citadas não obedecerem uma sequência. É a letra D de dado. A não ocorrência de mudanças de tempos verbais, tá? Essa aí, D. Eu vi que eu falei, vocês fizeram uma cara de sim. Eu fui na resposta do pessoal aí. Pessoal, rapidinho, olha só, peraí, rapidinho. A ausência de indicação de localização de tempo não é uma coisa que descaracterize a narração, não. O texto não narrativo pode ter uma indicação de localização de tempo, tá? O que importa é que haja indicação de que elas aconteceram em sequência. Então a resposta é letra D de dado. Entendeu? D de dado. É porque eu fiz muita referência ao tempo e você ficou confuso, né? Presta atenção. Ó, se eu falo assim, às segundas e quartas-feiras, eu vou aos Sejures. Às quartas e sextas, eu fico em casa. Aos domingos, eu descanso. Eu fiz indicações temporais, não fiz? Mas não é narrativo. Entendeu? Eu fiz indicações temporais, mas não é narrativo. Não basta indicar o tempo, eu tenho que colocar as ações numa ordem cronológica. Entendeu? Não basta indicar quando acontece, tem que indicar que as ações acontecem uma após a outra, entendeu? Então, ó, se eles colocassem essas ações assim, ó, veja como é que seria narrativo esse texto, tá? Preste atenção. Os turistas visitaram o Corcovado, depois conheceram a Festa da Tijuca e então telefonaram para seus parentes na Suíça. Aí seria uma ideia de ações que aconteceram uma após a outra. Repara que não dá para você determinar o que eles fizeram primeiro, o que eles fizeram depois. Eles fazem referências vagas às ações que foram praticadas, sem determinar quando elas aconteceram. Então, só é texto narrativo quando as ações obedecem a uma sequência. E a ausência de sequência é que determina que isso aí não é um texto narrativo, tá? As menções são vagas e ninguém pode determinar o que eles fizeram primeiro aí. Vê se não é verdade, ó. Os turistas visitaram o Corcovado, conheceram a Festa da Tijuca, telefonaram para seus parentes na Suíça, passearam de bondinho no Pão de Açúcar e tomaram caipirinha na beira da praia de Copacabana. Não há nada que me prove que eles fizeram uma ação após a outra, entendeu? Isso aí é típico daquela coisa, o que você fez quando você viajou? Nossa, eu fiz um monte de coisa, eu fui à praia, fui ao cinema, conversei com Maria. Ele não está organizando os fatos cronologicamente. Para que haja o conceito de narração, as ações têm que obedecer a uma sequência lógica que vá ao encontro da organização do tempo, tá? Não é referência ao tempo, são ações que acontecem uma após a outra. Por isso que a resposta é a letra D de dado. As ações citadas não obedeceram a uma sequência, tá? É importante que obedeçam a uma sequência para que seja narrativo. Sabe por quê? Porque a mera indicação de tempo não transforma alguma coisa em narrativo. Se, por exemplo, ó, durante as férias, os turistas visitaram o Corcovado, é indicação de tempo. Durante as férias, diz quando aconteceu, mas ainda assim não seria narrativo, tá? Essa questão 9, para mim, é uma das piores questões que há da FGV em termos de subjetividade. Ela é horrorosa, mal feita, esquisita demais. Mas vamos ver, olha só. O texto a seguir vai ficar mais fácil, pessoal, quando chegarmos à concordância, tá? Porque a concordância é mais matemática, você consegue entender as respostas, tá? O texto a seguir foi retirado de uma carta do leitor do jornal o Globo de 13 de setembro de 2017. Essas indicações são importantíssimas, tá? Quem escreveu esse texto aí não foi o Globo, não foi um autor do Globo, não foi um articulista do Globo, não, tá? Foi um leitor que escreveu e enviou para o Globo, tudo certo? Então, ó, o texto a seguir foi retirado de uma carta do leitor do jornal o Globo de 13 de setembro de 2017. Você vai perceber que o leitor que escreveu, ele se posicionou contra alguma coisa que o Globo escreveu. Ó,
A respeito da reportagem sobre o valor das delações premiadas, devo dizer que a achei parcial e de pouco valor informativo. Então, entenda, o Globo publicou uma carta de um leitor que escreveu para o Globo criticando uma reportagem, entendeu? Ó, a respeito da reportagem sobre o valor das delações premiadas, devo dizer que a achei parcial e de pouco valor informativo. A marca que não está presente nesse gênero textual é... Bom, o que não está presente aí? Opção por opção, tá? A letra A. Expressar opiniões dos leitores sobre assuntos publicados. Não pode ser essa, porque essa está. Entendeu? Não pode ser essa, porque essa está, tá? E você concorda que quando um jornal permite que os leitores se pronunciem, isso demonstra que eles têm uma visão democrática das coisas? Não, você pode se expressar, né? Dá esse direito a você. A letra B. Utilizar-se de linguagem próxima à do jornal. Não é que isso seja necessário, mas a linguagem que o cara usa aí é uma linguagem próxima à linguagem do jornal, né?